práticas que podem nos levar a não desfrutar a vida é se deixarmos nossas emoções nos controlarem e mudamos de humor. Um dia estamos bem, no outro dia não estamos tão bem. Há anos atrás eu costumava me chamar de cristã ioiô. Eu sentia como se eu subisse num dia e no outro eu descesse, sabe? E eu observava meu marido, ele era tão estável. Se nós tínhamos um problema, ele não se despedaçava, ele permanecia o mesmo. E a Bíblia nos encoraja a sermos estáveis. E, na verdade, isso é equivalente à maturidade espiritual. Se queremos que Deus nos use, temos que aprender a ser estáveis e não deixar que nossas emoções nos controlem. Sabe, eu digo às pessoas o tempo todo, você vai ter emoções, você terá sentimentos diferentes em vários momentos, e alguns deles são bons, outros não são. E a questão é, você nunca sabe exatamente qual delas você vai ter. Quando acorda de manhã, você pode ir para a cama se sentindo bem e acordar na manhã seguinte querendo mastigar a cabeça de alguém. Então temos que aprender a viver além dos sentimentos. Na verdade, eu escrevi um livro com esse título há muito tempo. Há muito tempo eu escrevi um livro chamado Gerenciando Suas Emoções e foi tão útil para mim, sabe? Aprender que eu não podia apenas orar por essas coisas. Eu tive que aprender a não deixá-las me controlar, sabe? É por isso que temos o domínio próprio, para que possamos controlar a nós mesmos. Agora, Deus requer que aqueles que o servem sejam cuidadosos, estáveis, dependentes e confiáveis, não facilmente abaláveis e no controle de suas emoções. Por quê? Porque ele precisa confiar em nós. Então, 1 Crônicas 12:33, na Bíblia Amplificada, mostra uma situação em que as pessoas estavam numa guerra, estavam numa batalha, e diz de Zebulon 50.000 soldados experientes e equipados com vários tipos de armas e instrumentos de guerra, que poderiam coordenar e colocar a batalha em ordem. Homens não de duplo propósito, mas homens estáveis e homens confiáveis. Então, quando Deus procura pessoas para servi-lo, ele precisa de pessoas estáveis e confiáveis. E sabe, nem todos nascemos estáveis. Algumas pessoas são mais motivadas emocionalmente do que outras. E se você é, você é. Faz parte da sua personalidade. Mas você tem que aprender a não tomar decisões importantes com base nessas emoções e não deixar que elas controlem você. Gosto de dizer, deixe as emoções diminuírem e depois decida. Por exemplo, você pode sair para fazer compras e não ter nada em particular em mente que queira comprar. Digamos que você tenha uma coisa específica que está indo ao shopping para comprar, ou talvez você é lá que fica a ótica e você está indo lá para pegar os óculos que comprou e não pretende comprar mais nada, mas começa a ver as coisas nas vitrines. Uau, olha só, 70% de desconto, sabe? É difícil não entrar e olhar. Você entra e olha, você começa a ver todas essas coisas que você quer e que você não precisa, nem são coisas que pode pagar, sabe? Mas as emoções ficam tão agitadas. Mas veja, é incrível o que vai acontecer se você se afastar, fizer uma caminhada de 5 minutos e depois ver como se sente a respeito. Então, muitas vezes, se nós nos afastarmos de algo, aquelas emoções, elas se acalmam e seremos capazes de tomar uma decisão racional e sábia em vez de uma decisão emocional. Com quantas pessoas estou falando hoje que estão tão endividadas e você está pressionado por toda essa dívida porque você comprou coisas pela emoção? Ou com quantas pessoas eu estou falando que até mesmo se casaram com alguém por emoção? Ele era bonito e você ficou empolgada. E se casou muito rápido, você realmente não conhecia o seu caráter. Talvez você tenha ido contra a palavra e casou com alguém com quem você não estava igualmente em julgo. Você é crente, ele não é crente. Bem, Deus pode ajudá-la a resolver essas coisas e você pode acabar tendo um bom casamento, mas não devemos fazer as coisas pela emoção. Sempre gosto de dizer, pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. E se você é uma jovem, um jovem solteiro e está querendo se casar, não fique
desesperado e agarre a primeira pessoa que aparecer na frente, porque você deve se casar com alguém com quem sabe que pode passar a sua vida e não apenas acabar sendo mais uma estatística. Provérbios 25, verso 28, diz: como uma cidade cujos muros são derrubados, é a pessoa que carece de domínio próprio. Ou seja, sem estabilidade tudo vira uma bagunça e, como eu disse, algumas pessoas precisam disso mais do que outras, algumas não são motivadas pela emoção. Meu marido é uma daquelas pessoas que não é tão emocionalmente motivada. Eu já não sou tanto, mas houve um tempo na minha vida em que eu era. Acho que especialmente quando você tem emoções feridas por mágoas do passado, você faz mais coisas pela emoção do que faz quando você já tem alguma maturidade pelo estudo da palavra de Deus. A palavra emoção tem uma definição interessante. Significa aguçar, estimular, e eu gosto dessa, se mover. E que sentido isso faz? Bem, faz muito sentido quando pensamos a respeito. Suas emoções, elas se elevam e querem que você as siga na direção que elas estão tentando fazer com que você vá. E é exatamente o que não podemos fazer, temos que seguir a Deus. Para estimular, aguçar e se mover, existem emoções positivas e negativas. A raiva é uma das emoções negativas mais fortes. A empolgação é uma das positivas, mas as decisões não devem ser tomadas com base nas emoções. Quantas pessoas começam algo e é empolgante, é novo, alguém falou sobre isso, e você está tão animado com isso, e você vai e começa, bem? E quando já não é tão empolgante mais? Você vai seguir em frente e terminar o que começou? Ou vai fazer o que tantas pessoas fazem e apenas jogar aquilo fora e tentar encontrar outra coisa que seja mais empolgante? Eu tenho ensinado a palavra de Deus há 45 anos e garanto, depois de 45 anos de ministério, que esse é um trabalho muito duro. E eu me lembro, já faz alguns anos, alguém me disse: como você se sente sobre as viagens que você tem que fazer em seu ministério? Porque nós viajamos muito, passamos muito tempo em quartos de hotéis que nem sempre são tão agradáveis quanto as fotos que você vê. E talvez a cama ela não seja tão confortável como a de casa. E me perguntaram: como você se sente com as viagens que tem que fazer? E eu pensei por um minuto e até me surpreendi com a minha resposta, sabe? Eu disse: quer saber? Não me pergunte isso há muito tempo. Quando você se mete em apuros, você não consegue terminar o que começou, é porque começa a se perguntar como se sente, deixando os sentimentos terem voz. Se você sabe que Deus o chamou para fazer alguma coisa, ou se você se comprometeu a fazer algo. Hoje nós temos tantas pessoas que não cumprem a palavra, não cumprem seus compromissos, e parte disso é porque a emoção ela vai embora e então não querem mais terminar aquilo. A Bíblia diz: jure a sua própria dor e não mude. Em outras palavras, se você dá a palavra sobre algo, tem que cumprir, mesmo que lhe doa fazer aquilo. Porque é isso que um cristão emocionalmente estável e maduro deve fazer. Decisões não devem ser tomadas em cima de emoções. Você não conseguirá terminar o que começou se basear-se apenas na empolgação. Nós sempre teremos emoções, mas a maturidade espiritual exige que as controlemos e não deixemos que elas nos controlem. Gerencie suas emoções, viva além dos seus sentimentos. Agora, sabe, Pedro era um homem que era facilmente abalável. Ele se jogava de cabeça nas emoções. E Pedro se revelou um grande apóstolo, então a boa notícia é que todos podemos mudar, o Espírito Santo nos ajudará a mudar. Mateus 16, 13 a 19. Então, quando Jesus veio à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Responderam: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem Elias, alguns dizem Jeremias ou um dos outros profetas. E vocês, ele perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu. Sabe, Pedro era aquele que sempre tinha uma resposta, ele era o primeiro a falar sempre. Você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois isto
não te foi revelado por carne e sangue, mas sim pelo meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta rocha, a rocha que ele falava não era Pedro, mas era a fé que Pedro tinha no Filho de Deus. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, eu acredito que aquele deve ter sido um poderoso momento. Quem as pessoas dizem que eu sou? Alguns dizem isso, outros aquilo. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, eu amo aqueles momentos especiais que temos com Deus. Quando Deus faz alguma coisa ou diz algo que é maravilhoso. E então ele continua dizendo: e eu te darei as chaves do reino dos céus, que representa autoridade e poder. Quem não quer autoridade e poder? Sabe, eu quero. Eu não quero o diabo pisando em mim, tirando vantagem de mim. Eu quero ter poder contra ele, eu quero saber como usá-lo. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. A Bíblia Amplificada fala de uma maneira um pouco diferente, eu gosto dela, sabe? Tudo que ligardes na terra deve ser o que já está ligado no céu. E tudo que desligardes na terra deve ser o que já está desligado no céu. Em outras palavras, eu vou te dar poder e autoridade para trazer o céu para a terra. Em outras palavras, através do poder de Deus, nós podemos nos comportar da maneira que o céu se comportaria numa situação. Quando somos como uma rocha, temos esse poder. Pedro havia recebido uma grande revelação de Deus, mas 2 versos depois, eu não sei quanto tempo foi entre esses dois, mas talvez não muito, 2 versos mais tarde, em Mateus 16, do verso 21 ao 25, diz: a partir desse momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele deveria ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. E que ele deveria ser morto e no 3º dia ressuscitado para a vida. Uau! Jesus estava explicando aos seus discípulos essa coisa terrível que ele iria passar, porque era esta a vontade de Deus para ele. Ele iria para Jerusalém, ele iria sofrer, ele iria ser crucificado, ele iria morrer, e nem tudo ia ser fácil. E Pedro chamou de lado, isto me surpreende, e Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo. Quem em sã consciência repreenderia Jesus? Bem, Pedro fez isso por causa das emoções. Oh, não, Senhor, isso nunca deve acontecer com você. Ele amava Jesus e não queria ver Jesus ferido. E sabe, eles não tinham tido um tempo fácil em Jerusalém e ele não queria vê-lo voltar para lá. E Jesus imediatamente se virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Ele não estava chamando Pedro de Satanás, mas ele sabia que era Satanás trabalhando através de Pedro para realmente impedi-lo de fazer o que Deus queria que ele fizesse. E eu posso lhe dizer, tem pessoas que te amam, sabe? Elas realmente te amam, mas ainda assim podem ser usadas pelo inimigo para tentar fazer com que você não faça o que Deus quer que você faça. É por isso que você tem que ser forte o suficiente para seguir seu coração e não seguir o que todo mundo lhe diz para fazer. Eu não estou dizendo para não aceitar conselhos, não é isso que estou dizendo, mas se você tem certeza em seu coração que Deus falou algo com você, tem que seguir seu coração. Quando Deus me chamou para o ministério, há 45 anos atrás, era algo raro as mulheres ensinarem e pregarem. Eu não sei te dizer quantas pessoas, familiares e amigos, pessoas que se importavam comigo, realmente tentaram me desencorajar a não fazer o que eu sentia que Deus tinha me chamado para fazer. Bem, eu não sabia quase nada sobre o que Deus estava me pedindo para fazer, mas eu amava o Senhor e eu estava disposta a dar passos de fé e deixar que Ele me guiasse, me liderasse. Bem, eu devia estar certa, porque 45 anos depois, olha eu aqui. Mas se eu tivesse dado ouvidos a eles, não sei o que estaria fazendo hoje, mas com certeza não seria isso.
Você sempre tem que ter em mente que mesmo as pessoas que amam você podem ser usadas pelo inimigo para tentar atrapalhar o que você acredita que Deus chamou você para fazer. Por quê? O que Deus falou com você, Ele não falou com eles. Então, eles não têm a mesma fé que você tem sobre aquilo que sente que Deus quer que você faça. Jesus virou-se para Pedro e disse: "Aparta-te de mim, Satanás, você é pedra de tropeço para mim. Você não tem em mente aquilo que concerne a Deus, mas o que concerne aos homens." Então Jesus ele disse aos seus discípulos: "Quem quiser ser meu discípulo deve negar a si mesmo." Bem, essa não é uma mensagem muito popular hoje. Ele diz: "Tome a sua cruz e segue-me." Parte disso de negar a si mesmo e tomar a sua cruz é fazer as coisas difíceis. Sabe, ser um real, ser um verdadeiro cristão fiel, não é para os fracos. E você não será bem-sucedido nisso só indo à igreja 45 minutos numa manhã de domingo. Você tem que estudar a palavra, tem que ter um relacionamento com Deus e passar tempo com Ele, e aprender a ouvir a sua voz, e aprender a segui-lo, não importa o quê. Siga Jesus, não importa o que aconteça. Siga a palavra, siga o coração. Não siga a multidão. Muitas vezes somos tentados a seguir a multidão, mas eles não estão indo na direção certa para você. Você não precisa segui-los. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e segue-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E qualquer que perder sua vida por mim, vai encontrá-la. Ele está falando sobre sua vida real. Se você quer ter uma vida real que pode ser incrivelmente maravilhosa, tem que dizer à sua vontade, bye bye. Em outras palavras, realmente não importa o que eu quero, mas o que Deus quer. Jesus, quando ele estava no jardim do Getsemane, durante sua agonia, quando ele orou tanto que ele suou grandes gotas de sangue, por 3 vezes, ele voltou para Deus com a mesma oração. Pai, se possível, passe de mim este cálice, no entanto que seja feita a tua vontade e não a minha. Não uma nem 2, mas 3 vezes. Então, acho que é muito seguro dizer que Jesus realmente ele não queria passar por todo aquele sofrimento. Isso foi o que eu entendi, sabe? Jesus, ele é santo e ele é Deus. E para ele tomar todo o pecado de toda a humanidade, eu nem posso imaginar o quão terrível deve ter sido. Isso foi mais difícil do que as surras, do que a crucificação. Foi difícil. Deus meu, por que me abandonaste? Houve um pequeno período de tempo em que ele se sentiu abandonado e ele foi além do que sentia. E temos que seguir pelo que sabemos, não pelo que sentimos. Eu passo o tempo todas as manhãs com Deus e nem todas as manhãs sinto que Ele está lá. Eu gasto tempo orando e nem sempre me sinto realmente espiritual sobre isso. Às vezes eu me sinto assim, eu pergunto, Deus, você está me ouvindo? Mas quer saber? Alguns anos atrás decidi desistir dessa coisa de sentimento e apenas começar a viver pelo que sei. Então, quer eu sinta que Deus está lá ou não, eu sei que Ele está, porque sua palavra me diz que Ele está e que nunca vai me abandonar nem deixar-me. Aprenda a seguir o que você sabe, não aquilo que você sente. Quem quiser salvar sua vida deve estar disposto a perdê-la. E quem estiver disposto a perdê-la, a salvará. Bem, Pedro ele vacilou e Satanás pôde trabalhar através dele. Jesus disse aos seus discípulos que precisavam se tornar estáveis e dispostos a se sacrificar. As decisões não devem ser tomadas com base em como nos sentimos. Agora, alguns de vocês, porque acreditam em tudo que Deus põe no meu coração para ensinar, que há uma razão para isso. E acredito que é isso que Deus me faz pregar hoje. E Ele faz você ouvir que alguns de vocês, talvez nem todos, mas alguns estão em um ponto de decisão em sua vida. E Deus quer que você tome isso como um aviso
de amor. Para não ser guiado por suas emoções, mas deixar de lado como se sente e então cavar mais fundo e pedir a Deus por sabedoria. A sabedoria é fazer agora o que te deixará satisfeito mais tarde. As emoções fazem agora o que parece bom agora e não se preocupa com o depois. Não faça compromissos pela emoção. Pense no que esse compromisso vai requerer. Sabe, é fácil para mim quando alguém liga e diz: faça-me um favor, venha falar aqui na minha igreja. É fácil no telefone dizer: sim, eu vou. Mas sabe, chega na hora de ir, talvez eu tenha várias coisas junto e isto coloca muita pressão sobre mim. Assim aprendi a pensar sobre tudo que vai ser necessário para eu fazer aquilo. Temos que pensar as coisas de forma realista. Construa sua casa na rocha, diz a Bíblia. Se construa sua vida sobre a palavra de Deus. Mateus 7,24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como o homem sábio que edificou sua casa na rocha. Noutras palavras, se você vive de acordo com a palavra e não de acordo com o que sente, ou o que pensa, ou o que quer, sabe? Nossa alma é nossa mente, vontade, emoções e essa parte de nós, se ela não for entregue a Deus e se não entregarmos a liderança dessas áreas de nossas vidas a Ele, nós podemos nos meter em grandes problemas. Só porque acho algo não faz aquilo ser verdade? Tenho que ver se aquilo se alinha com a palavra de Deus. Ele disse: se você construir sua casa na rocha, e a rocha é a sua fé em Jesus Cristo e a palavra que Ele prega, caíram as chuvas, transbordaram os rios, os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. No entanto, ela não caiu, porque teve a sua fundação construída sobre a rocha. Eu amo isso. Sabe, quando o seu alicerce é construído sobre a rocha da fé em Jesus Cristo, quando vierem os tempos difíceis, isso não será bom, nem divertido. Não digo que não serão desafiadores, mas você ainda estará de pé quando a tempestade se for. Tem muitas árvores diferentes atrás da nossa casa e algumas parecem estar lá talvez há uns 100 anos, eu não sei. Tem um gigante carvalho. E posso dizer que quando temos tempestades, algumas das árvores menores, elas entortam e quase tocam o chão, às vezes ficam com os galhos quebrados, e assim nós temos que replantá-las, mas aquela grande árvore, os galhos balançam, mas aquela árvore nunca se move. Por quê? Porque ela tem raízes profundas. Nós precisamos estar enraizados na vontade de Deus, na palavra de Deus e no amor de Deus. Precisamos ouvir a palavra e estar preparados para praticá-la, não importa como nos sentimos. E tantas vezes em nossas vidas, nos colocamos em problemas tão profundos porque seguimos nossos sentimentos em vez de seguir o que a palavra nos diz para fazer. Agora você terá sentimentos, todos temos. E eu amo aqueles dias em que, eu estou tão animada, eu quero fazer tudo que Deus quer que eu faça e quero ser doce e agradável com as pessoas, eu me sinto paciente, amorosa e doadora. Mas nem todos os meus dias são assim. Mas ainda tem que ser assim. Se eu quiser ser a cristã que Deus quer que eu seja. Nesses dias, você só precisa cavar mais fundo e pedir a Deus para te dar mais graça, para te ajudar a representá-lo bem. Somos embaixadores de Cristo. Nós o representamos, Ele faz seu apelo ao mundo através de nós. E se há algo que o mundo precisa ver hoje, é a estabilidade de pessoas que declaram que acreditam e mostram essa fé em tempos de dificuldade. E uma das coisas que nós precisamos é a cura para a nossa alma. E como eu disse, parte da alma são as emoções. E Deus nos dá a cura das nossas emoções. Ele quer que você vá para o céu quando morrer, mas não é só nisso que Ele está interessado. Ele quer usar você enquanto estiver aqui.